Amados irmãos, amigos, que fazem parte aqui do nosso, que está inscrito no nosso canal, você que ainda não está inscrito, se inscreva, tá? Hoje nós vamos falar sobre a culpa, né, irmãos? Ninguém quer ser culpado, né? Ninguém quer ter ou assumir a culpa. Um exemplo bem prático vem lá do início, quando Deus perguntou para Adão, Adão disse que tinha sido a mulher, Deus perguntou à mulher e a mulher disse que tinha sido a serpente. Só faltou perguntar à serpente e a serpente dizer que o culpado era Deus. Então ninguém quer assumir a culpa. Mas o desastre que está acontecendo hoje com a sociedade, que está completamente quase, ou está 60% ou 40% depravada, a culpa é da própria sociedade. É da própria nação, que não prioriza as verdades bíblicas e que vive baseado em filosofias humanas, em heresias fora da Bíblia. Por isso é que existe hoje uma tal liberdade, conhecida de liberdade, quando na verdade isso não é liberdade, isso é libertinagem. E quando se fala em libertinagem, é um pecado contra Deus. Então, vale a pena lembrar que, para se termos uma nação completamente abençoada, precisamos nos alienar o que diz as Escrituras e seguir os ensinamentos de Jesus. E seguir o protocolo de Jesus, as sãs doutrinas que está escrito na Bíblia. As pessoas hoje preferem colocar o seu bel prazer em ação do que colocar em ação a própria palavra de Deus. E por isso há desavença, e por isso há desigualdade socialmente falando, e por isso há desastre na família, desastre na sociedade em geral, desastre dentro da própria igreja. Precisamos mais do que nunca, como evangélicos que somos, crentes que somos, vivermos mais preocupados na divulgação da palavra do Senhor Jesus Cristo e protestar tudo aquilo que não é bíblico e sim antibíblico. Eu louvo a Deus por existir em meio ao grande Brasil, uma grande nação, homens conhecedores da verdade e que praticam a verdade e que divulgam a verdade através dos seus programas de TV, através das redes sociais. É isso que nós devemos, irmãos, agradecer a Deus pela existência desses homens. Porque se não for assim, irmãos, se não for assim, nós estaremos perdidos. Mas Deus tem os seus. A Bíblia diz que
Deus tem um remanescente que mesmo em outras áreas, sendo pequenas e sendo humilhado pela maioria, mas em nosso Brasil nós somos, pela grande misericórdia do Senhor Jesus, em maioria, e que não aceitamos nenhum ensinamento ou aconselhamento que não seja bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar você para estudarmos alguns versículos da palavra de Deus que se encontram em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 34. Nós vamos aqui estudar um pouquinho. Me perdoe, irmãos. Me perdoe, tá, irmãos? Então, orem por mim. A culpa da humanidade. Versículo 18 diz assim: Deus, entretanto, mostra do céu sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Isso nessa versão. Deus faz o quê? Deus mostra a sua ira. Deus está irado, certo? Irado. Olha, observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, mostra claramente que Deus é justo quando castiga as pessoas, pois não creem nele. Certo? Apesar de ele ter revelado a sua presença e o poder divino em tudo que criou, as pessoas se rebelam ainda contra Deus. Se rebelam contra Deus. Paulo inclui toda a humanidade, mas aqui ele está falando especialmente sobre os judeus. Aí diz assim, o versículo que eu li numa versão, vou ler novamente. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas. Deus está revelando, ele revela do céu, certo? A sua ira contra todos os pecados e todas as maldade de pessoas que, por meio de suas má ações, não deixam que os outros conheçam a respeito de Deus. Quer dizer, Deus vai se manifestar sobre aqueles que têm a responsabilidade de pregar a verdade absoluta. Porque além de ele não pregar a verdade absoluta, eles querem impedir com os seus ditames e os seus dogmas e os seus estatutos que outro pregue essa mesma verdade sendo absoluta, sendo uma verdade que modifica, que transforma. Se fizer isso, é capaz de que, segundo a tradição, deve ser excomungado ou deve ser disciplinado. Quer dizer, além de não pregar o evangelho, proíbe de outros dos mesmos segmentos, mas que tem um raciocínio pleno, com o acompanhamento do Espírito Santo, para para falar uma verdade mais plena, mais clara e mais saudável e mais libertadora. Deus castiga, observe, irmãos, Deus se ira. Agora o 19. Deus castiga essas pessoas
Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Certo? Foi Deus que mostrou a você a própria, tá certo? O próprio conhecimento. E observe, irmãos, desde, versículo número 20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente, irmão. Olha para a natureza, olha para o céu, olha para as estrelas, olha e observa que você vai ver Deus fisicamente, certo? Claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. Tudo isso você pode ver nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, vou ler o versículo número 20 e tem feito. E, portanto, eles têm culpa. Aliás, Deus não tem culpa nenhuma. Eles não têm culpa nenhuma. Versículo número 21, vou ler nessa versão. Aí diz assim, irmãos, observe. Se eles bem sabiam que Deus não nos admite, nem o adorem, nem mesmo agradecem a Ele, certo, irmãos? 18 é o 21 mesmo. Eu vou ler o de número 20, vou voltar aqui um pouquinho. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e sua natureza divina são vistas pelos homens. Não tem como não ver. Só quem é cego. Não tem como não ver Deus na criatura, aliás, na natureza, nas ondas do mar, na brisa, no gelo que cobre o oceano. Não tem como não ver Deus comandando o vento. Vimos? As qualidades visíveis, ou seja, o seu poder eterno na sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente, irmãos. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Tudo isso pode ser compreendido, mas mais à frente você vai ver que a humanidade tem uma culpa com relação ao desastre que vem acontecendo. Certo? Veja bem. As qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder. Vamos lá. Assim eles não terão culpa alguma. Sim. Agora eu vou ler o versículo de número 22, porque eu já li o 21, vou ler o 22. Dizendo-se sábio... Não, eu vou ler logo o 21. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitem. Todos conhecem Deus e admitem a existência de Deus, mas não adoram, nem mesmo agradecem a Ele. Quem é que não sabe a existência de Deus? Certo? Você sabe que Deus existe, não sabe? Sabe. Então por que você não adora? E por que também você não agradece? Hein? Então veja bem, o resultado foi que suas mentes, por vocês não adorarem a Deus, conhecendo Deus, não adorando a Deus, certo? E não servindo a Ele. Você sabe qual é o resultado?
o resultado foi que suas mentes, as mentes dos homens insensatos, ficaram confusas e em trevas. Pense que as mentes mais confusas são das pessoas insensatas. Insensatas. Insensata. Entendeu, irmãos? Insensatas. Aí veja bem, irmãos. Confusas e treva. Dizendo-se sábio, tornaram-se completamente tolos. Tolos, irmãos. Ficam dizendo por aí que são sábios, mas praticam tolices e dizem tolices e ensina-se tolices. Por que não ensina o que ele sabe? Por que esconder uma parte da verdade e pregar meia verdade, sendo que para te libertar tem que ser a verdade completa? Se você pregar a verdade por completa, a tendência é que todos serão libertos pela verdade. Por que existem muitas pessoas meia livre e meia escravo? Porque a verdade não está sendo pregada, ensinada amplamente como ensina a Bíblia. Certo, irmãos? Como ensina a Bíblia. E então, em vez de adorar a Deus imortal, com essa mente escura e insensata de vocês, começaram a fazer o quê? O Deus imortal, vivente, tomaram madeira. Olha, irmão, foi o que eles fizeram. Olha que a culpa é da humanidade. Deus não é culpado pelo que está acontecendo no nosso país. Deus não tem culpa, irmãos. Isso aqui é só o quê? É colhendo o que se foi plantado. Está aqui, irmãos. Irmãos. Tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si mesmo, para si esculpido na forma de simples aves, animais, serpente ou homens mortais. Mortais que morreram e não ressuscitaram. Eles pegam pedras, madeira e fazem. Esculpe-se. Como é que se diz? E fazem ídolos para si, esculpido, de forma simples, de homens mortais. Por causa dessa afronta a Deus, que fizeram e estão fazendo, você sabe o que é que Deus fez? E assim Deus entregou a toda espécie de pecados sexuais para se fizerem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração. Deus entregou. Tá aí, vocês querem? Vocês não querem? Vocês estão deixando de adorar a mim, que sou imortal? Fizeram para vocês ídolos, tá certo? Fizeram para vocês estátua de madeira e tudo mais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês à vontade, tá? Eu vou entregar a vocês a todo tipo de pecado sexuais que fizeram tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Relações vergonhosas. Mesmo Deus entregando para os homens fazer isso, Deus chama de relações vergonhosas. Quer dizer, quem faz isso não teme a Deus, não tem caráter e não tem vergonha. É a Bíblia que está dizendo. Eu estou só acrescentando. Tá, irmãos?
em vez de crer naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, em vez de você crer, em vez de crer que todo mundo sabe que Deus é a verdade, escolheram crer em mentira, irmãos. Escolheram crer em mentira. As pessoas hoje crêem mais na mentira do que na própria verdade. As pessoas crêem na mentira com a maior simplicidade do mundo. Porque a mentira, ela não dói no início, mas as consequências da mentira serão tremendas. Já a verdade dói no momento, mas depois você vai ver o resultado, a qualidade da própria verdade em você mesmo. Em vez disso, veja bem, escolheram crer na mentira e assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Estão adorando as coisas que foram criadas, que estão sendo criadas, em vez de adorar o Criador de todas as coisas. Está aqui mais uma razão da culpa da humanidade. Esta é a razão pela qual Deus vos entregou as paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural de Deus. Qual é o plano natural de Deus, irmão? Voltaram-se contra o plano natural de Deus. Você vai ver qual é o plano natural de Deus. Qual é o plano natural de Deus? Veja aí, as mulheres voltaram contra o plano natural de Deus. Tá, irmãos? Que Deus tinha, veja bem, plano natural de Deus, que Deus tinha para elas, e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. Deus tinha planos, mas elas reverteram esses planos. E os homens, em vez de ter relações sexuais natural, cada qual com sua mulher, arderam em paixões um pelos outros. Irmão, isso é vergonhoso. Isso é uma falta de graça. No caso, isso é uma desgraça. É uma falta de graça. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Tem compaixão, meu Pai. Arderam em paixões um pelos outros. Homem praticando coisa vergonhosa com outro homem. Homem praticando coisas vergonhosas com outro homem. E como resultado disso, receberam e vão receber o castigo merecido pela sua perversão ou depravação. Entendemos? Aguardem que vocês vão receber, tá? O merecido castigo. Pratique aquilo que está fora da Bíblia, tá? Como se fosse coisa normal. Que não existe mais pecado, não, tudo enquanto é normal, não tem nada a ver, somos filhos de Deus. Quem disse filho obedece ao pai? Se o pai diz não faz e você faz, então você não é filho. Se Deus está dizendo que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem, você pega o homem para si, então você não é filho, você é uma criatura. Mas todos são filhos. Não, não é todos filhos de Deus, não. Filhos são aqueles que obedecem a Deus. Não são todos, não. Porque se fosse todos filhos de Deus, Deus tinha dito assim, ide pregar o evangelho a todos os meus filhos. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, ide pregar o evangelho a todas as minhas criaturas. A todas as criaturas. Não existe felicidade perfeita, provinda da parte de Deus, entre um relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso é fantasia diabólica. É armadilha satânica que cegou você. Você está cego.
ao ponto de não ver o abismo em que você está caindo ou caído. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá, irmãos? Assim, quando eles abandonaram a Deus, e nesse mesmo reconheceram Deus, e deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas, irmãos, ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado. Tá, irmãos? Ganância. O homem agora está cheio de espécie de maldade e pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, briga, mentira, malícia e mexericos. Tudo isso, irmãos, porque simplesmente deixaram de adorar o Deus imortal. Brigas, mentira, mexerico, fala mal um dos outros com mentira, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar. Misericórdia, Jesus, de pecar. São continuamente desobedientes aos seus pais, são insensatos, quebram suas promessas e tornam-se criaturas sem amor pela família, criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São o quê, irmãos? São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos que praticam tais coisas. Contudo, continua a si mesmo a praticar e as praticam de todas as maneiras, encorajando os outros a agir do mesmo modo. Misericórdia, Jesus. Além de fazer, encoraja os outros. O cara não tem coragem de trair a mulher, ele vai dar coragem. Dá coragem para ele. Faça isso, senhor, porque eu fiz e estou me dando bem. Faça você também. Isso não é um amigo, mas isso é um anjo diabólico. Espero que você tenha tido a paciência suficiente de ter assistido esse vídeo por completo e que você passe a pensar diferente, passe a agir diferente, haja segundo a Bíblia. Haja segundo a Bíblia. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Oh, Jesus amado, abençoe esta nação. Não abençoe esta nação, Jesus, que vive como se Deus não existisse. Amém, Jesus, e amém.